relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Que Deus abençoe cada irmão. Amém. Mais uma vez, estamos agradecidos ao Senhor por estarmos aqui. Amém? Amém. Vamos ler a palavra, vamos convidar as crianças para descer, os músicos, né? E que você abra a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, é a escritura que vamos meditar nesta noite. 2 Pedro, capítulo 1, vamos ver o verso 10 de 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Nós vamos meditar nesta porção das Escrituras nesta noite. Vamos extrair, as vitaminas espirituais para as nossas almas, Portanto, irmãos, creio que nós somos esses irmãos, amém? Podemos nos colocar aqui neste irmãos, Quantos gostariam de colocar aqui, Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, cada vez mais firme. É isso que eu tenho pensado nesses últimos dias, de que nós estamos ficando cada vez mais firmes. A promessa, irmãos, das Escrituras é aquele que é limpo, limpa-se mais ainda, não é? E aquele que é sujo vai sujar-se mais ainda. Mas aos irmãos aqui, ele disse para fazer mais firme, cada vez mais firme a vossa vocação, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Então, se uma pessoa tropeça,
é porque não está fazendo cada vez mais firme a sua vocação e eleição, entendendo quem Ele é. Então, a palavra nos dirige a isso, dizendo: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem a saibais, estejais confirmados na presente verdade. Podeis assentar? Eu vou continuar lendo aqui, se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta. Ainda que sabemos de muitas coisas, como vimos aqui, o apóstolo Pedro dizendo: por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas. Pedro dizendo aqui sobre esta exortação, às vezes as palavras que Paulo disse: não vos deixo de dizer as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós, né? Nós temos as verdades ouvidas, que é baseado exatamente nisso, né? Vamos apegar com mais diligência as verdades ouvidas. E aqui diz, né? Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem a saibais. Então, às vezes nós falamos: não, mas isso aí eu já sei. Isso eu já ouvi, né? Mas a palavra diz: para que estejais confirmados na presente verdade. Então, é uma firmeza ouvirmos as mesmas coisas e receber isto de uma forma que vem fazendo cada vez mais firme a nossa vocação. Meu sentimento, irmãos, nesses últimos dias tem sido assim. Confesso para a igreja, no sentido de repetir, confessar, dizer as mesmas coisas, que eu tenho tido um sentimento de que realmente, né, vamos dizer assim, de que nós, a igreja, né, estamos subindo a cada dia um nível mais alto dentro do nosso chamado, como disse Pedro, dentro da nossa eleição, dentro da nossa vocação, e para sabermos realmente, como diz aqui, para que saibais, né, ainda que saibais, estejais confirmados na presente verdade. Eu quero ler um pouquinho mais aqui, né, para chegar num ponto, né, de meditação nesta noite com os irmãos, que ele diz para nós assim: e tendo por justo, no 13, né, ele conversando aqui, inspirando, escrevendo, e tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertai-vos com admoestações. Admoestações é uma coisa, exortar-vos, exortação é outra, redaguir, como nós ouvimos, é outra. Então, ainda, enquanto estamos nesse tabernáculo, ele mostra para nós que devemos estar, né, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertai-vos com admoestações. É o que nós temos recebido e ouvido, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Pedro dizendo, né, eu vou partir, eu vou sair, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado, né? Mas também eu procurarei em toda a ocasião
que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Então, nós falamos, no culto passado, no culto de Santa Ceia, tivemos testemunhos, depois continuamos falando um pouquinho sobre a importância do verbo, a qual João expressou, em suas palavras, dizendo isto também que o apóstolo Pedro está falando aqui. Ele expressou desta forma o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, que a vossa alegria se cumpra. Então, João estava testificando disto. Pedro estava testificando disto aqui, ao escrever, falando sobre a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele fez-nos saber não foi seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Vocês estão ouvindo a palavra? Amém, né? Nós vimos... Sabe o que é majestade, irmãos? Majestade é rei. Ele disse, nós vimos o rei. Ele usou a palavra majestade, mas por quê? Como que se chama o rei? Vossa majestade. É uma grandeza, uma grandeza suprema, divina, majestade divina. Então, ele disse, nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Então, Pedro está expressando exatamente o que João expressou. O que nós estamos falando, o que nós estamos meditando sobre o verbo, a palavra. E temos muito firme a palavra dos profetas. Plural, dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. A qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em um lugar escuro. Então, um profeta de Deus
a palavra dos profetas é como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então nós vemos que toda palavra que foi falada pelos homens santos inspirados, pelo Espírito Santo, esta profecia das Escrituras não é de particular interpretação. Então temos que nos apegar firmemente à palavra dos profetas enviados por Deus. Quando Pedro está falando sobre isso aqui, falando sobre esse testemunho, no capítulo 2, ele prontamente já chega dizendo, mas, em outras palavras, também houve entre o povo o quê? Vocês estão seguindo a Escritura? Houve entre o povo o quê? Tá. Então, no mesmo tempo que ele está falando que temos que nos apegar firmemente à palavra dos profetas como uma luz que alumia na escuridão, e que eles falaram inspirado pelo Espírito Santo, ele também diz que há falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Toda vez, irmãos, que nós vemos esse levantar, de falsos, nós encontramos a palavra muitos. Não sei se você observou. Muitos seguem. Quando se refere aos eleitos, aos filhos de Deus, ao povo de Deus, você percebeu que sempre fala pequeno rebanho? Não temas, ó pequeno rebanho? Ele não diz também, que Deus escondeu essas coisas dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos que aprendem. Agora aqui ele disse, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Então você vê pessoas blasfemando o caminho da verdade e falando mal do caminho da verdade, mas está predito que haveria isto, como lemos no último culto, de que parece que, disse o profeta, que quando chega lá embaixo a mensagem, parece que não tem força, está perdida, então Deus coroa a mensagem. Isso aconteceu com Cristo, Isso aconteceu com Paulo, e isso vai acontecer também com a noiva. Parece que está descendo, mas vai vir um coroamento que é o rapto da igreja.